Chegamos, rapaziada, chegamos pro pós-jogo, depois desta grande vitória do Palmeiras por 3-1 contra, já podemos dizer, né, contra o freguês de Muro, lá na Barra Funda, vizinho aqui de onde eu moro, São Paulo Futebol Clube. Palmeiras venceu por 3-1 no ritmo de Flaco Lopes. Vamos analisar essa vitória do Palmeiras que dá aquela acalmada nos ânimos depois da goleada vexatória no meio de semana para o Novo Horizontino. Palmeiras líder neste sábado do Campeonato Paulista. Mais um clássico com vitória. Porém, vamos falar de desempenho. Vocês sabem que aqui no canal nós falamos de desempenho. Vamos analisar como o Palmeiras construiu essa vitória por 3-1 diante do São Paulo. Os últimos 10 clássicos, vale dizer, 6 vitórias do Palmeiras e apenas 4 empates. Palmeiras que já passou o rival no número de vitórias. Os números positivos, as coisas positivas. E tem também hoje uma fala do Barros, que eu vou comentar aqui com vocês, que falou, hein? Será que ele assistiu meu vídeo? Seria muita presunção minha achar isso, mas cobrávamos aqui que o diretor de futebol falasse sobre o ano do Palmeiras, né? O que vem pela frente nesse ano de 2026, o que a diretoria pensa, se é que pensa, o que planeja, se é que planeja. E o Barros falou com o Rodrigo Fragoso da TNT Esportes e disse algumas coisas pra gente comentar aqui também. Então vamos lá. Antes de mais nada, peço pra você encarecidamente deixar o like aqui no canal. Tô gostando muito, o canal tá pegando uma atração legal, chegando gente nova, sejam bem-vindos. Se inscrevam aqui, compartilhem com seus amigos e vamos embora analisar esse jogo que o Palmeiras venceu, mas oscilou bastante. Claro, pedi para você o hype também, tá? Que é muito importante, sempre esqueço. É muito importante para o YouTube também entender que o conteúdo é relevante e espalhar para mais palmeirenses, beleza? Vitória, como eu disse, que oscilou bastante o Palmeiras durante o jogo. Foi uma vitória até por um placar elástico. Aquele palmeirense mais desavisado que não viu o jogo falou, pô, vencemos por 3-1, foi tranquilo. Não foi tranquilo porque o Palmeiras ainda não joga um futebol tranquilo. E não sei se vai jogar, porque sabemos que o time é treinado por Abel Ferreira, que tem um jeito de pensar futebol do qual eu discordo, do qual eu acho que precisa de melhorias, do qual eu acho que ele precisa abrir mão de alguns conceitos para respeitar, novamente falando isso, respeitar a característica do elenco que ele tem nas mãos. Não é mais o elenco de 2020, não é mais o elenco de 21, 22, 23. Um time que gostava, que se dava bem jogando em transição. O Palmeiras ainda tem esses resquícios do que pensa o Abel no jogo de transição. Ainda consegue explorar bem essa fase do jogo, essa jogada. O Palmeiras ainda tem muito forte no seu DNA de jogo esse estilo de ataque. Foi assim, por exemplo, que nasceu o terceiro gol de hoje. Porém, voltando no primeiro tempo, até os 30 minutos, o Palmeiras teve muita dificuldade para jogar. O São Paulo teve mais posse de bola, o São Paulo controlou melhor as ações ofensivas. A questão é que o São Paulo é um time inferior ao Palmeiras hoje. Não só hoje, mas nos últimos anos. Então, por isso o Palmeiras consegue levar vantagem, porque tem peças, jogadores melhores do que o seu rival. Se o São Paulo tivesse aproveitado melhor as chances e ainda teve uma chance de virar a partida com o Tapia ainda no primeiro tempo, a coisa poderia ter sido pior. O time defensivamente ainda preocupa demais. Esse modelo de marcação que o Abel tanto insiste e parece que não vai mudar, que é esse modelo de perseguições individuais. E por vários momentos do jogo você vê o Gomes saindo, perseguindo o Luciano até o campo de defesa do São Paulo. Você vê o Marlon Freitas tentando sair também, o Andreas Pereira tentando sair também no mano a mano junto com os jogadores ali, cada um pegando o seu e perseguindo o longo no campo. Esse estilo de marcação para a característica que o Palmeiras tem no seu elenco hoje, que é uma característica que gosta da bola. E como saíram os gols? Tirando o primeiro gol do Maurício, que foi numa pressão que o Palmeiras fez ali no começo do jogo, onde o São Paulo começou pressionando mais e impondo muitas dificuldades à defesa do Palmeiras, explorando essa questão de pressionar a defesa do Palmeiras.
O Palmeiras foi lá e fez a mesma coisa e conseguiu abrir o placar. Num chute até meio despretensioso do Maurício, achei que ele pegou mal na bola, meio mascada, a bola foi rasante na grama e o Rafael acabou aceitando. Logo depois, o São Paulo num lance de bola parada, mais uma vez a bola parada defensiva do Palmeiras muito ruim, o Arboleda consegue ganhar de 2 jogadores e o Carlos Miguel falhou num chute fraquíssimo do Bobadilla, acabou aceitando a bola passando por baixo dele. Depois o São Paulo continuou impondo dificuldades ao Palmeiras, marcando a saída de bola do Verdão, impondo muita dificuldade. O Palmeiras novamente apelou para os chutões e o São Paulo teve a chance, mais uma vez em cima do Kelvin, que defensivamente deixa muito a desejar. Precisa de um primeiro volante urgente. A diretoria precisa preencher essa lacuna, senão o Palmeiras pode sofrer muito no Campeonato Brasileiro com adversários mais qualificados. Estamos avisando, não só eu, mas vários outros canais, vários outros jornalistas palmeirenses, a torcida, todo mundo sabe que precisa de um primeiro volante que consiga encaixar nesse esquema, já que o técnico vai ser esse, não vai sair, já que o técnico não vai mudar, parece que não vai mudar o seu esquema de marcação sem bola, o Palmeiras precisa de um volante camisa 5 perseguidor. O famoso carrapato, o cara que consegue fazer esse balanço defensivo. É o Evangelista? Não é. Não é. O Evangelista não tem essa velocidade. Ele tem a dinâmica para bola no pé, bola no chão, para ditar o ritmo do meio de campo. Mas para marcar, para se jogar sem bola, o Palmeiras ainda carece dessa peça. E hoje ficou explícito mais uma vez como o Palmeiras joga de forma exposta. Se o São Paulo fosse um pouco melhor, o Palmeiras poderia ter tido muito mais dificuldade no jogo e, quiçá, poderia nem ter vencido. Essa é a real. Não vou vir aqui e ficar adorando a pílula e ficar empolgadão. Nossa, metemos 3-1, uhul, tá tudo certo. Olha aí, show de bola, o Abel agora deu a resposta. Não. Não é isso. O palmeirense consciente, que viu o jogo com atenção, sabe que o time não tá pronto. Sabe que o time precisa de reforços. Sabe que o time precisa jogar respeitando a característica dos seus jogadores. Por quê? Vou chegar lá. Olhem o lance do segundo gol. Como o gol nasce. Bola de pé em pé. Marlon Freitas, Andreas Pereira perto do gol. Perto da área. É ali que o Andreas tem que jogar. É ali onde ele rendeu e teve o seu melhor futebol até aqui nessa curta passagem com a camisa do Palmeiras. Basta lembrar o ano passado, jogo contra o River, contra o Fortaleza, contra o próprio São Paulo. Jogando perto do gol, se aproximando do Alan, se aproximando do Maurício. E o lance do segundo gol, ele dá um belo passe para o Sousa, que faz também um belo passe para o Flaco, que é o grande destaque do Palmeiras nesse início de ano, participando mais uma vez do gol, já havia participado do gol do Maurício, pressionando e dando o passe para o Maurício fazer o primeiro gol, e agora no segundo gol, Flaco com uma conclusão belíssima de um atacante digno de jogar no Palmeiras, uma cavada por cima do goleiro com muita tranquilidade e muita categoria para fazer o 2-1, e o Palmeiras depois do 2-1 conseguiu até que controlar um pouco melhor. O Abel faz a orientação ali, deu para ouvir na transmissão para o Andreas Pereira baixar e fazer um pouco mais essa saída de bola junto com o Marlon. O Palmeiras conseguiu equilibrar e ganhar um pouco de setor no meio de campo. E depois, no segundo tempo, logo de cara, o Kelvin resolveu aparecer ofensivamente, já que ele estava nulo no primeiro tempo, tanto defensivo quanto ofensivamente. No segundo tempo ele faz uma jogada de Kelvin, o Kelvin que a gente viu chegando no ano passado e atropelando, jogando muita bola até a lesão contra o River Plate. Um Kelvin que faz uma jogada de aproximação junto com o Alan, que se livra muito bem e devolve para ele. Ele inverte a bola para o Piquerez, que faz um belo cruzamento, o Flaco Lopes faz uma assistência de cabeça e o Kelvin fecha o placar para o Palmeiras. Depois o Palmeiras parou de jogar um pouco, cansou o Maurício, o Sousa cansaram muito, acho que o Abel até esticou um pouco a corda com eles ali, o Palmeiras perdeu um pouco de controle no meio de campo, o São Paulo obviamente se lançou mais, deixou o contra-ataque, o Vitor Roque entrou, até conseguiu meter uma bola na trave, mas o Palmeiras não teve mais forças para fazer a goleada que talvez o seu torcedor tanto esperasse. Mas o que valeu foram os 3 pontos, dar aquela arrefecida na crise que já cercava o Palestra Itália, mas muita coisa ainda precisa mudar nesse time do Palmeiras, para aí sim o torcedor ter confiança e achar que esse time vai de fato voltar a ser competitivo em 2026. Jogando um futebol que
o Abel parece que teima em não fazer. O time ele é talhado para jogar com bola no chão. É um time técnico. Você tem Marlon Freitas, você tem Andreas Pereira, você tem Maurício, você tem Alan, você tem Flaco Lopes. Todos os jogadores que gostam da bola, até o próprio Kelvin, com bola no pé ofensivamente. Acho que pegando um pouco mais de confiança. Sinto o Kelvin muito tímido. No primeiro tempo ele tocava a bola e se escondia da marcação. Sabe? Não aparecia para jogar, não senti nele confiança ainda nessa temporada, como na reta final da temporada passada. Depois da lesão, parece que o futebol dele sumiu. E muito pode ser por conta de confiança também. Porque não é possível que o Kelvin seja esse bagre que a gente achou que ele é. Porque ele começou muito bem, começou voando. Começou dando assistência, começou drible, construção de jogo por trás, qualificando a saída de bola, fazendo o que ele fez no lance do terceiro gol, que é justamente esse lateral mais por dentro. Lateral mais construtor, com bola no pé. Mais defensivamente, uma avenida. Uma avenida no primeiro tempo. Todas as jogadas de perigo do São Paulo nasceram nas costas dele. E o Piquerez também muito mal. Muito mal na primeira etapa. Muito mal. Deixando muito espaço. E ofensivamente errando passes bobos, que ele não costuma errar. Há 2 anos atrás ele não errava isso, né? O Piquerez também vem numa descendente. Mas, tirando isso, Carlos Miguel também falhou no gol. Achei que ele falhou. Era uma bola absolutamente defensável. Com um pé ele é uma negação, mas garantiu outras defesas ali e segurou o resultado para o Palmeiras. É um goleiro que ainda precisa se firmar também. Também precisa se firmar. Mas é isso, o time não tá pronto, gente. O time do Palmeiras não tá pronto. Precisa de muitos ajustes. E esses ajustes, espero que esse cidadão aqui contrate. E ele falou, finalmente. Falou, como diz o Massini, a figura barroca, né? A figura que não aparece. Apareceu hoje ali e falou sobre a temporada do Palmeiras. Vamos ouvir e aí a gente já comenta. Estamos abrindo, sim, dentro da equipe, espaços para que a gente possa trazer outros atletas. Nós vamos trazer, só que nós definimos perfis muito específicos. E precisamos ter atenção a esse movimento. Não são simples, não são fáceis de fazer. A única coisa que a gente pode garantir é que a gente está trabalhando muito para que esses movimentos aconteçam e que a gente possa atender às solicitações da comissão técnica como um todo. Dá para trazer o que são esses perfis específicos? São atletas que possam agregar significativamente à equipe, tem posições muito claras e específicas, definidas. A gente já está trabalhando há algum tempo, mas não são operações fáceis. O que a gente pode dizer para o nosso torcedor é o seguinte, 2025, a gente mostrou que poderia trazer atletas, como a gente trouxe. 2025 foram 30% de boas contratações e 70% de jogadores do nível do Facundo Torres. Aliás, também o Palmeiras fazer esse mise-en-scène todo na rede social. Obrigado, Facundo. Obrigado pelo quê, gente? Obrigado pelo quê? Um jogador absolutamente nulo. Fez os seus golzinhos ali, mas pouco decisivo pelo que custou. E aí o Barros ainda vem, sabe? No passado nós fizeram investimentos ruins. Investimentos ruins. O Sousa participou do gol hoje. Deu um belo passe pro Flaco Lopes. Mas é um ponta que não dribla. Várias jogadas de 1 contra 1 ali pra cima do Mike, lateral do São Paulo da base. E ele não conseguia partir pra cima porque ele não sabe driblar. Não é a característica de jogo do Sousa. Não é. O Palmeiras não tem pontas dribladores e jogou hoje e vem jogando, aliás, nesse início de ano com pontas. Sendo que esse time ano passado rendeu melhor com 2 atacantes. Eu sei que Vitor Roque e Flaco Lopes estão um substituindo o outro, mas será que iremos para mais uma temporada assim? Será que o Abel está preparando o time pro Paulinho? Será que o Vitor Roque não vai jogar como um centroavante? Vai jogar junto com o Flaco? O centroavante na cabeça do Abel é o Flaco, que não é centroavante? Enfim, espero que esse cidadão consiga trazer os reforços que o Palmeiras precisa. Formulou todo o elenco, chegamos às finais das competições e mais uma vez, em 2026, estamos criando uma situação, mantendo o clube sempre equilibrado, estável, administrativamente, financeiramente falando, lógico. Ou seja, será que aquela informação do Facincani é verdade? De que o clube está
quebrado financeiramente, porque gastou muito ano passado e não pode fazer esses investimentos nessa temporada, não pode trazer um Almada, não pode trazer um Almada e um Arias junto, e um Nino, reforços de peso que chegam e jogam. Será que ele quis dizer isso? O que você acha aí? A gente tem a certeza e a convicção disso. O nosso torcedor quer que a gente ganhe jogos, quer que a gente ganhe títulos. Sim, o torcedor quer que o Palmeiras ganhe jogos, quer que o Palmeiras ganhe títulos, mas, além disso, o torcedor do Palmeiras cobra que o time jogue bem, que o treinador execute bem a sua função. Que é isso que tem faltado, é isso que faltou no ano passado. Ganhar jogos contra o G6, ganhar jogos grandes, ganhar do Flamengo, ganhar clássico do Corinthians, decisivo. É isso que o torcedor cobra. Se chegar desempenhando bem, se chegar jogando bem e mesmo assim perder, acho que o torcedor palmeirense vai entender, vai falar, pô, perdemos no detalhe, mas chegamos jogando, massacramos os caras. É isso que eu quero, velho. Eu, pelo menos Felipe, como torcedor, eu quero ver o Palmeiras e me divertir. Acima de tudo, eu quero ver um bom desempenho, eu quero ganhar título, óbvio, jogando bem ou ganhando mal, se levantar a taça, eu vou estar feliz, vou estar lá no Palestra Itália, no Allianz Parque, bêbado, comemorando. Mas acima de tudo, o torcedor palmeirense quer futebol, quer olhar pra dentro de campo e ver um time coeso, um time equilibrado, um time que tem jogado, um time que se defende bem, um time que ataca bem. Um time que gosta da bola. Um time que não se desfaz dela a qualquer momento, a qualquer custo. A qualquer pressão do adversário. É isso, Barros, que o palmeirense quer. E o Palmeiras, nos últimos anos, tem mostrado que está sempre pronto para competir. E não vai ser diferente agora em 2026. Então, estamos abrindo... Bom, tá aí a palavra do diretor de futebol do Palmeiras. Esperamos. Você consegue acreditar? Eu, particularmente, prefiro ver para crer. Mas... diante de toda a pressão que vai continuar em cima do trabalho do Abel nessa temporada, o torcedor palmeirense, de forma quase unânime, cobra isso que eu tô falando aqui, que não é nenhuma coisa diferente. Nossa, olha lá, o Felipe fala tudo de... Não, o palmeirense que acha que tá tudo bem, esse cara tá alienado. Esse cara tá alienado. E claro, dentro da realidade do que é o Palmeiras, sem se comparar com os outros. Não caiam nesse papinho furado que a grande mídia insiste em bater. Ai, mas olha aí, esse é o Palmeiras. Não. O trabalho do Abel Ferreira está sim em xeque. Esse ano, o palmeirense subiu o sarrafo na cobrança. E com razão. O palmeirense quer ver mais. Porque o time é capaz de mostrar mais. O time tem bons jogadores, o time tem qualidade individual, e essa qualidade individual tem que ser extraída ao seu máximo, e respeitando, digo de novo, respeitando a característica desses jogadores. O lance do segundo gol exemplifica isso, o lance do terceiro gol também exemplifica isso. Um time que sabe jogar com bola no pé, basta ser treinado para isso, beleza? E dar aqueles recados básicos aqui, gente, dos meus apoiadores, Quanto Nutrition, você já sabe, a melhor opção para sua suplementação. Postei hoje lá minha fotinha no Instagram. O pai tá ficando seco, hein? 3 semaninhas aí no foco, usando creatina da Quanto, usando o Hemafit, usando alguns outros suplementos que potencializam os seus resultados. Você confere tudo no site da Quanto, aponta a câmera do seu celular pro QR Code. Lembrando, cupom FUTEBOTECO, você tem 20% de desconto lá na Quanto Nutrition, beleza? E claro também, minha querida parceira Bet Nacional, sempre dando aquela força pra gente, melhor bet do mercado, com as melhores odds, você confere baixando o aplicativo deles também, apontando a câmera do seu celular pro QR Code, beleza? Jogando sempre com responsabilidade, lembrando, para maiores de 18 anos, um abraço pra rapaziada da Bet Nacional. E eu acertei, hein? Compartilhei lá no meu Instagram, fiz a minha fezinha lá, claro, apostei no Palmeiras com mais de um gol e me dei bem. Claro, coloquei pouquinho, porque eu não sou burro, beleza? É isso, Palmeiras venceu, mas ainda não convenceu. Destaque pro Flaco Lopes, 3 assistências e 2 gols na temporada, jogando muito bem o argentino. É isso, Flaco, que a gente quer de você. Toque de bola, levanta a cabeça, e você vê que ele não é centroavante, né? Por mais que ele tenha participado hoje dos 2 gols ali, o segundo e o terceiro gol, o segundo marcado por ele e o terceiro a assistência de cabeça dentro da área, você vê que ele procura muito o jogo fora. Ele precisa da referência lá, e essa referência é o Vitor Roque.
Esperamos que logo logo o Tigrinho esteja aí em forma para que a dupla do ano passado, que deu muito certo, volte a performar e volte a conduzir o Palmeiras às vitórias. Seremos sempre aqui pelo pé no peito, sempre pelo Palmeiras, mas sempre vigilantes e cobrando o Palmeiras da sua máxima excelência. Demorou? Tamo junto, grande abraço, não se esqueçam do like, do hype, e é isso, tamo junto e chupa São Paulo, freguesaço, é nóis, tamo junto, valeu.